Olá, bem-vindos ao Litera Mais. Hoje eu vou falar sobre o Ghostwriter, o escritor fantasma, uma profissão que está em alta no Brasil, e vou contar por quê. O que faz um Ghostwriter? Como vivem? Existe um caminho para se tornar um Ghostwriter? E falar também sobre Ghostwriters famosos e por que não. Pois é. O nome que ficou em inglês mesmo, não é comum se referir aqui como escritor fantasma, mesmo escritor anônimo. O ghostwriter é alguém contratado para escrever trabalhos jornalísticos, literários, discursos para empresários, artistas, políticos ou outros textos que geralmente são oficialmente acreditados a outras pessoas como autores. Por que as pessoas contratam ghostwriters? Bem, por diversas razões. Às vezes o negócio delas cresceu tanto ou elas são tão demandadas que não tem tempo de fazer pelo menos todo o trabalho de escrita. Até conseguem fazer alguma parte, né? Mas todo o trabalho fica difícil. Umas, como é o caso do músico Dave Grohl, e ele conta isso na sua biografia e agradece inclusive e fala o nome do seu ghost. Ele começou a escrever a biografia no início da pandemia e viu que o negócio de escrever a sua história era bem mais difícil e trabalhoso do que ele imaginava. Então ele contratou essa mãozinha, que é muito elogiada por ele naquele trecho do livro. Ele cita o Ghost ali. Então, ter uma boa história na mão não é sinônimo de saber passá-la por papel. E ela ter o mesmo interesse para o leitor do que teria, por exemplo, narrando oralmente. Em que outros recursos, que a gente tem outros recursos para contar, a gente tem recurso vocal, a gente tem recurso gestual, etc., que pode despertar maior interesse, né? E tem pessoas que realmente não gostam de escrever, mas gostaria de contar a sua história. Nesses casos, entra a mãozinha de fada do ghostwriter e a mágica acontece, desenvolvendo as ideias de quem o procurou. Isso é ético? É legal? Bom, existem contratos que podem ser feitos de forma que ambas as partes fiquem satisfeitas. Da parte do escritor anônimo, abrir mão dos direitos autorais é uma premissa. Eu, Daniela Feijó, leitora, eu prefiro quando o autor, o biografado, por exemplo, dá créditos para o seu ghost. Por exemplo, o tenista André Agassi, ele foi um deles. O Open, aliás, é um livro muito bom. E o ghost foi G.R. Moringer, um ghostwriter que ganhou o prêmio americano Pulitzer de reportagem em 2000. Inclusive, ele é o ghostwriter por trás de Spare, a autobiografia do príncipe Harry. 400 mil cópias vendidas só no primeiro dia de lançamento, minha gente, 10 de janeiro de 2023. Afinal, quem é que se interessa pela monarquia britânica, não é mesmo? Por falar em representantes, a Michelle Obama disse que estava escrevendo uma biografia antes de lançar seu livro lá em 2018 e nas primeiras entrevistas ela não falou nada do Ghost. A biografia dela é ótima, eu acho que ela tem realmente competência sim para escrever uma boa biografia por inteiro. Mas quem descortinou foi o marido dela, o Obama, que falou numa certa ajudinha numa entrevista. Bom, e a Michelle depois disso não desmentiu. Mas é o comum, minha gente. Mesmo pessoas que supostamente poderiam escrever seus textos, muitas vezes recorrem aos serviços, às vezes até uma questão de organização do texto, para torná-lo mais atrativo ao leitor e até mais floreado, assim, né, dar uma incrementada, né, no texto. Não mentir, mas dar uma incrementada e realmente ficar mais interessante para o leitor. Então, no Brasil, a ascensão meteórica de pessoas da internet, do meio artístico e a procura dos fãs em saber mais sobre o seu ídolo faz com que vários famosos contratem um ghostwriter para facilitar o trabalho. Quem garante que estarão famosos no dia de amanhã, não é mesmo? Então, o Ghost agiliza tudo, porque afinal ele é mestre em ultrapassar barreiras. O autor passa, mas o livro fica. Tem um caso famoso de um escritor americano de espionagem e tecnologia militar, Tom Clancy, que não dava conta da demanda dos leitores por novas histórias suas, e o editor contratou vários ghostwriters para escrever novelas ao estilo de Clancy. E os seus livros venderam mais de 100 milhões de cópias, além de serem temas de filmes e games de ação. Dizem também que é motivo de orgulho para um ghostwriter quando conseguem fazer a sua autoria de
desaparecer e evidenciar uma escrita para o suposto autor que o contratou. O Chico Buarque, ele fez até cenas cômicas a respeito disso, colocando sob uma outra perspectiva. No livro Budapeste dele, ele traz a história de um ghostwriter, ou um escritor de aluguel, como ele chama ali no livro. Aliás, o personagem muito bem sucedido economicamente, que não é muito caso realista no caso brasileiro. E existe uma cena hilária no livro de um congresso internacional de escritores anônimos, em que os ghosts ali reunidos debatem as cruezas da profissão. E claro, dentro de um congresso eles acabam saindo do anonimato, inclusive dizem para quem eles trabalharam. O personagem está passando por uma crise de identidade e a profissão dele reverbera isso. Outro escritor brasileiro que fez um ghostwriter como personagem foi o Rubem Fonseca, no livro O Caso Morel. O americano Philip Roth tem uma novela chamada The Ghostwriter. E o que se faz para se tornar um ghostwriter? Redatores, jornalistas, pessoas formadas no curso de letras, escritores bons e outros nem tanto, costumam ser os maiores candidatos a ghostwriters. Existem cursos que ensinam a se tornar um ghostwriter e onde se diz que um ghost é mais um intérprete e não necessariamente um autor, é mais um tradutor, intérprete e não autor. Por isso, os créditos são do autor. Nos Estados Unidos é comum prêmios Pulitzer de jornalismo, por exemplo, serem sondados por alguma celebridade para serem os ghosts delas, né? E eles não vão ganhar mal. O ghostwriter que escreveu as memórias da Hillary Clinton ganhou $500 mil, mas isso é o topo da profissão. Mas os preços cobrados lá estão na faixa dos $40 aos $70 mil, conforme o calibre do ghost e da celebridade. O valor foi publicado pela Writers Guild da indústria do cinema para os roteiristas e que refletem também nos ghostwriters. Manhattan Literary, uma companhia de ghostwriters nos Estados Unidos, ela estabelece um custo de $15 mil para projetos menores, assim, tipo de 30 mil palavras. Que é mais uns formatos dos novos mercados do Kindle. No Brasil, eu não encontrei, dados muito confiáveis para falar aqui para vocês. Informalmente, os valores eles partem de uns $20 mil para autores menos conhecidos, por exemplo, um vereador, e vão subindo a valores que passam a casa dos $100 mil conforme o alcance da celebridade. Outros trabalhos, como pequenos roteiros, palestras, discursos, são muito procurados também. São menos trabalhosos, com a remuneração mais baixa, porém ela é constante ali. E para os ghosts estabelecidos, acaba sendo um trabalho basicamente orgânico ali. Às vezes, em livros de não ficção, o nome do ghostwriter aparece como assistente de pesquisa ou colaborador. E a lista dos ghostwriters famosos? Bom, nem só de literatura vive o homem. Na música, o Mozart foi ghostwriter, escrevendo músicas creditadas a seus patronos, vários de seus patronos. Charlie Chaplin deu ideias gerais para a música dos tempos modernos que foram escritas por David Raksin. E nos Estados Unidos, Andrew Crofts é um dos que figuram no topo. Ele já escreveu 80 livros e vendeu mais de 11 milhões de cópias em mais de 40 anos de escrita. O famoso escritor de terror H.P. Lovecraft trabalhava como ghostwriter quando publica seu primeiro conto e teria sido ghost de várias celebridades americanas também. No Brasil, Francisco Gomes da Silva, mais conhecido como Chalaça, tem até um filme, né? Era amigo e ghostwriter de Dom Pedro I. Altran Dourado também escreveu para Juscelino Kubitschek. Fernando Sabino e Clarice Lispector sobreviveram com pseudônimos e especula-se que também com trabalhos de ghosts. Por trás de uma boa história, meus amigos, pode ter um bom ghostwriter. É raro, mas acontece muito. Se gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, eu respondo todos. Um beijo e até o próximo vídeo.